Olha, falando de Ulisses Guimarães e de toda essa situação envolvendo o Glauber Braga também, durante a discussão que aprovou o projeto de lei da dosimetria, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, criticou o PT depois da fala do líder do partido na casa, Lindbergh Farias. Lindbergh afirmou que a votação era uma vergonha para o Congresso, que muitos familiares de pessoas mortas da ditadura não viram os culpados presos. Também mencionou o discurso na posse do presidente, Hugo Motta, citando o deputado Ulisses Guimarães e também Rubens Paiva Neto, que eram opositores do regime militar. Motta pediu a palavra para rebater Lindbergh e disse que o partido, àquela época, votou contra a Constituição que foi apresentada por Ulisses Guimarães. Então seria uma grande hipocrisia citá-lo nesse momento, remetendo à época da aprovação da Constituição, em que o PT, a maioria do PT, inclusive o próprio presidente Lula, foram contra a Constituição de 88. Apenas um deputado do PT votou favorável à Constituição naquele momento. Vamos então agora ouvir o que disse Hugo Motta. Eu tenho aqui tido muito respeito aos oradores que estão na tribuna e continuarei a ter ao longo de toda a noite de hoje, enquanto eu estiver exercendo a presidência da Câmara. Mas escutar aqui por diversas e reiteradas vezes integrantes do Partido dos Trabalhadores, um partido que eu respeito a sua história, invocar e falar sobre Ulisses Guimarães quando esse próprio partido votou contra a atual Constituição é realmente uma incoerência muito histórica. Eu gostaria só de fazer esse registro. Bom, o presidente Lula também comentou mais cedo sobre as desavenças entre o governo federal e o Congresso Nacional, o presidente da Câmara. Vamos acompanhar. Eu digo sempre, eu sou grato ao Congresso, porque com toda a divergência nós aprovamos tudo o que a gente queria. Tudo. Nem 100%, mas às vezes 80%, 70%, 90%. Mas também quando era sindicalista eu nunca ganhei tudo que eu queria. Eu estou muito tranquilo com o que está acontecendo no Brasil. Essa desavença da Câmara é pouco da democracia. A gente estava desabituado a isso, sabe? Esse país está mudando para melhor. Bom, eu quero ouvir você, Zé Maria Trindade, sobre a atuação do presidente da Câmara e sobre, digamos, essa corda que fica cada vez mais esticada entre o representante do Palácio do Planalto e o presidente da Câmara. Hugo Motta já demonstrou que já não mantém relações com Lindbergh Farias ali no Congresso Nacional, mas a gente percebe agora críticas mais diretas e num momento bastante delicado para o presidente da Câmara, que traz à tona o PL da dosimetria, que simboliza, de certa forma, esse aceno à oposição numa possível, vamos dizer, derrota ao governo, como você já mencionou, e também demonstra essa instabilidade do presidente da Câmara em conseguir administrar os conflitos que acontecem na casa e que, inclusive, o expõe quando pessoas tomam o espaço na mesa diretora. Fala aí, seu Zé. Olha, primeiro o presidente Lula demonstra aí uma sobriedade muito forte ao admitir que o Congresso ajudou e melhorou os projetos enviados por ele e pelo governo e houve mudanças, né? Exatamente porque ele não tem maioria, né? Muito pelo contrário, há uma maioria contra ele se levar em consideração o Centrão. E ele conseguiu ali furar os bloqueios, principalmente com a ajuda de Fernando Haddad na pauta econômica. Então, é verdade, o governo perdeu algumas batalhas políticas e teve que negociar pontualmente cada projeto, mas houve sim aprovação. Hugo Motta demonstrou, passou o recibo, assinou a promissória que perdeu o controle da Câmara. Ele não tem o controle da Câmara, está perdido. Ele mandou bater em jornalistas. Como? Como pode isso? Eu fui presidente, Cine, do Comitê de Imprensa do Palácio do Planalto e fui presidente do Comitê de Imprensa da Câmara dos Deputados por 2 vezes. O presidente do comitê é votado e assume um papel na Câmara ali como chefe de departamento, inclusive administrativamente, da Câmara dos Deputados. E está lá no regimento que o profissional, o jornalista credenciado, tem o direito de entrar no plenário, de estar no plenário, desde que, credenciado devidamente e tal e tal. Não é um favor. Hugo Motta não faz favor em deixar o jornalista entrar. Ele é obrigado a seguir o regimento. O regimento diz que o Glauber Braga não poderia assumir a cadeira de presidente, mas ele não poderia desobedecer o regimento interno da Câmara e impedir a entrada da imprensa. Isto é censura. Não pode acontecer. E, por outro lado, mandar bater em jornalista, derrubaram jornalistas lá, mulheres, empurraram deliberadamente. A gente via a intenção.
A polícia da Câmara, que não é segurança, é a polícia mais bem paga do Brasil. Eu sempre faço essa pergunta, qual é a polícia mais bem paga? É Brasília, não sei o quê. É a Câmara e o Senado, né? Policiais ganham R$45 mil, vou matar de inveja o policial que corre atrás de bandido aí, e lá ele não tem que correr atrás de bandido, fica ao lado dos bandidos lá e tal, protegendo bandido, e R$45 mil em média. O salário mínimo da Câmara é R$25 mil para quem entra lá. Polícia da Câmara não trabalha mais na frente, terceirizaram a lei de segurança, não sei onde que eles ficam, não sei o que faz. E aí vai bater em jornalista, por quê? Os jornalistas estão ali todos os dias, são os mesmos, credenciados. Houve sim agressão, foi uma confusão muito grande, deliberada, intencional de afastar jornalistas. Então, assim, da mesma forma como o Glauber desrespeitou o regimento, o presidente da Câmara desrespeitou o regimento que retirou os jornalistas. Eu não sei qual é o objetivo, né? Queria matar o Glauber? Será que era isso? Para encobrir, bater, agredir? E sem contar a falta de controle do presidente da Câmara, essas imagens vão correr o mundo, já estão correndo. Olha, eu tenho divergências com o Glauber Braga, assim, abissais. São divergências enormes. Agora, um deputado federal, eu respeito muito o voto. Ele é um deputado federal, até que caça o mandato dele. Ele é um deputado federal arrastado, com mata-leão. Um deputado não pode aceitar que faça isso com outro deputado, porque amanhã pode ser com ele. E muito menos o presidente da Câmara determinar isso aí, tempos depois de ser condescendente lá com Van Hatten e nem abrir o processo nem nada. E veja que incoerência. Hoje estão na porta de cassação do plenário da Câmara dos Deputados 4 parlamentares. Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Alexandre Ramagem e o terceiro é o Glauber Braga, certo? 4. Tem 3 deputados no Supremo Tribunal Federal que serão cassados por corrupção, por roubo de dinheiro público. Tem até o eufemismo, desvio de recursos públicos via emendas parlamentares, isso é roubo. E cadê os processos contra esses ladrões que serão condenados no Supremo? Tem prova. Isso não é política. Essas condenações do Supremo agora contra esses deputados não é política, é condenação por roubo. E cadê os processos? Quer dizer, você pode roubar na Câmara que não abre processo, não pode brigar, não pode, enfim, ter divergências políticas, como o caso do Eduardo Bolsonaro, como é o caso da Carla Zambelli, foi divergência política ali na Câmara. Então, assim, há uma incoerência e o Hugo Mota assinou um recibo e a promissória, perdeu o controle da casa. Zé Maria Trindade, eu te agradeço muito também por você compartilhar essa experiência toda que você tem sobre a atuação nos bastidores e do papel da representação do jornalista na Casa Alta e na Casa Baixa, no Congresso Nacional, exatamente para se entender que tirar jornalistas, suspender a transmissão, não ser transparente com aqueles que acompanham o trabalho dos parlamentares é também uma atuação contra o regimento interno, é também uma atuação contra aqueles que colocaram essas pessoas lá. Até porque elas estão lá por causa do voto de cada um de nós que elege aquelas pessoas que ocupam aquelas cadeiras. Fala, Fábio Piperno. Está perfeito o que o Zé Maria disse. O deputado Hugo Mota, com a sua pequenez, muito aquém da dimensão que o cargo existe, parece que ele quer transformar a Câmara dos Deputados em um vale-a-conto de nostálgicos do AI-5. Porque ontem ele se posicionou, sim, ao lado de quem usava com todo orgulho camiseta com o rosto de torturador e agiu como tal. Que negócio é esse de bater em jornalista, de arrastar deputado, colocar a truculência da polícia da Câmara para fazer isso? Por acaso, ele agiu assim lá atrás, em agosto, e, aliás, não agiu assim em agosto e não tinha que fazer isso mesmo. Não é esse o papel. As coisas têm que ser resolvidas de forma civilizada e não foi o que a gente viu ontem. Só que ontem, além da violência covarde, houve sim a disfarçatez de um dirigente da Câmara dos Deputados que tentou fazer com que o país não tivesse acesso a essas imagens, à medida que mandou desligar a TV Câmara e expulsar os jornalistas de lá.
Então, quem quer esconder esse tipo de coisa é quem deve muito. E aí realmente não está, sabe, do tamanho, da estatura, da dimensão de Ulisses Guimarães. Quando ele atacou o PT, e corretamente, aliás, ele atacou, e fez uma crítica correta, porque o PT de fato foi contra, né, a Constituição, é verdade, mas o PT também, de certa forma, já fez o meia-culpa em relação a isso. E mais, a divergência do PT era em relação ao texto constitucional aprovado naquele momento e jamais a atuação de Ulisses Guimarães como líder de oposição durante os anos de chumbo, durante o período duro da ditadura. Talvez o presidente da Câmara, né, por um desconhecimento, por ignorância histórica, não soubesse disso. Foi realmente um papel grotesco de um gabiru político que não está à altura desse cargo. Arremate, Bruno Moza. Veja, eu concordo muito com tudo que foi colocado até agora, tá? Mas tem uma coisa, eu acho que eu já passei dessa fase da indignação com esse ponto de políticos. Veja, nos foi ensinado, basicamente, que aquelas pessoas que lá estão ocupando esse cargo, como muito bem o Piperno falou, deveria ter uma estatura, deveria ter um conhecimento, deveria ter uma ética, deveria ter uma moral. Isso nos foi ensinado que aquelas pessoas que ocupam esse cargo supostamente têm o cacife, têm o conhecimento e o tamanho para tal. Mas não é assim que acontece na prática. Na prática, os cargos são indicados politicamente, eles são trocados num balcão de negócios, são financiados com o dinheiro do pagador de imposto. Isso funciona para, por exemplo, presidentes de fundo de pensão, que em muitos casos eles têm sob gestão ali 300 bilhões de reais, como é um caso, por exemplo, da Previ, que tinha um presidente que jamais trabalhou com gestão de patrimônio. Imagina você fazer a gestão de 300 bilhões de reais de aposentados e velhinhos sem nunca ter trabalhado com gestão de patrimônio, que é a nossa atividade aqui. Nunca ter trabalhado e gerir 300 bilhões de reais. Isso acontece, por exemplo, nas agências reguladoras, nas presidências das estatais, na diretoria das estatais, dentro dos gabinetes, que viram cabide de emprego. Isso funciona dentro da política. Nos foi ensinado e quando nós ouvimos o nome de determinado cargo, a gente imagina, ora, aquela pessoa sabe o que ela está fazendo. Não é assim. Nós vimos o governo indicar, por exemplo, pessoas da área social para ser do conselho de empresa como é que chama? De mineração, de siderurgia, do conselho de administração da empresa de capital aberto, porque o governo tem uma participação através, por exemplo, de um BNDES da vida. Ou seja, não há conhecimento, não há técnica envolvida, não há absolutamente nada. Assim, troca de favores com cargo político. Então, essa pequenez que o Piperno falou, que nesse caso eu concordo muito com ele, não me causa nenhum tipo de estranheza. Se nós olharmos todos os cargos e cada um dos cargos indicados politicamente para postos estratégicos que deveriam ser técnico, a gente não vai se surpreender que o conhecimento técnico em cada uma dessas áreas ele tende a zero.